Até que ponto o anseio pelo dinheiro e poder pode transformar uma pessoa em alguém frio, mesquinho e completamente calculista? Determinadas atitudes fazem com que o ser humano chegue muito próximo da beira do abismo da loucura, inclinando as más tendências, e consequentemente a prática do mal, em atitudes erradas e injustas. A busca por tudo que se almeja, muitas vezes torna-se algo doentio, extrapolando todos os limites, e obscurecendo a mente, fazendo passar por cima de tudo em benefício próprio, transformando sentimentos e emoções em comportamentos e atitudes cruéis e desumanas. Muitos são capazes de destruir vidas em troca de tudo. O crime perfeito. Eram 7 horas da manhã quando acordei de um longo sono naquele lugar. Sentia-me um pouco apreensivo, mas este sentimento foi substituído rapidamente por uma certeza de que nada poderia dar errado. Meu plano era perfeito. Sou um grande ator, sorri satisfeito. Estava em uma cela que não tinha acesso para o lado de fora. Apenas uma pequena janela gradeada no alto da parede fora do meu alcance. Esta janela dava para um corredor. No corredor outras janelas também fortemente gradeadas, mas estas tinham acesso ao lado de fora, onde entrava um pouco de luminosidade da rua, porém era tão fraca que nem sequer ajudava a única lâmpada amarela acesa. Havia amanhecido. Uma manhã feia. Pelo som da chuva forte que eu podia ouvir vindo de fora. Que cadeia medíocre! Nem hora para o café da manhã essa porcaria tem. Não me importei, pois sabia que em poucos dias estaria fora daquele lugar. Levantei, olhei para o corredor, em direção à mesa do carcereiro. Ela estava vazia. Sobre ela, estava o seu rádio de pilhas mudo. Ótimo! Pensei. Quanto menos ver a cara desses perdedores melhor. Meu plano foi sensacional. Certo dia, precisei fazer uma viagem para uma cidade próxima a serviço de minha esposa, então andando pelo centro daquele lugar, sentei-me em uma praça e pude observar o vigia vagando entre os bancos e as árvores, olhar melancólico. Mecanicamente caminhava de um lado para o outro. Ele se parecia muito comigo fisicamente. Era um pobre diabo, derrotado, sem grandes perspectivas na vida, apenas aguardando o final do mês para receber seus míseros trocados que provavelmente mal daria para bancar suas despesas. Porém, posso dizer que eu também sentia-me assim. Um pobre diabo, quase como o tal vigia. Era casado com uma mulher que possuía uma enorme fortuna, que herdou de seus pais. Era avarenta, e revelava-se uma bruxa depois do casamento. Tratava-me como uma criança dependente, dava-me uma soma em dinheiro insignificante todos os meses, mantinha-me sob o seu controle sempre à vista, como um prisioneiro naquela mansão. Foi então que aquele vigia inspirou-me uma ideia. Voltei para casa e a amadureci durante 2 semanas, acabei voltando então àquele lugar com o plano em mente já arquitetado. Então lá estava o vigia, com o mesmo olhar melancólico, andando de um lado para o outro. Foi então que puxei conversa com ele, perguntei se poderia ficar de olho em meu carro estacionado ali na frente, para que eu pudesse ir até uma agência bancária a 2 quadras dali. Ele prontamente atendeu meu pedido, e disse que eu poderia ir tranquilo. Ao voltar dei-lhe uma gorjeta generosa e o agradeci. Durante algum tempo repeti minha estratégia, sempre lhe oferecendo uma gorjeta em troca, para conquistar sua confiança. Fizemos amizade. O encontrava muitas vezes também após seu expediente quando preparava-se para voltar para casa. Ele vinha sempre com uma conversa sobre a mulher doente, sobre os filhos pequenos, e blá blá blá. Mas como sempre eu fingia interessar-me e às vezes dava-lhe mais dinheiro, sempre quando eu conseguia arrancar da bruxa da minha mulher. O restante eu poupava e procurava guardar para acrescentar ao meu plano e colocá-lo em prática. Dizia que aquilo era um empréstimo entre amigos. Tinha consciência que o dinheiro jamais retornaria para as minhas mãos. Mas tudo fazia parte do meu plano, e acabaria saindo barato, perto da quantia que eu receberia depois. Um dia encontrei um jeito de ir direto ao ponto. Disse ao vigia que precisaria de sua ajuda, pois viajaria com urgência, mas tinha ficado de entregar uma encomenda a um amigo meu que trazia-lhe da Alemanha, e que o mesmo já estava esperando há bastante tempo para recebê-la,
pois não tinha tido tempo hábil ainda de lhe entregar. Dei-lhe novamente dinheiro. De fato, este meu amigo aguardava por um pacote meu, mas no interior da caixa estava uma considerável soma em dinheiro que ele havia emprestado para que pudesse botar meu plano em prática. Obviamente, meu amigo não tinha conhecimento das minhas intenções. Este dinheiro consegui arrancar da megera com muito sacrifício, para devolver ao meu amigo e não levantar suspeitas. Disse a ela que gostaria de fazer uma grande festa para comemorarmos nossas bodas de cristal. Vaidosa, sempre querendo ostentar sua condição, acabou aceitando e me deu o dinheiro. Orientei o vigia a deixar o pacote na portaria no horário combinado. Eu sabia que as câmeras pegariam sua imagem, e que este seria meu álibi perfeito, pois eu me passaria por ele. Nossa perfeita semelhança não deixaria brechas para que duvidassem que na hora em que o crime ocorria, eu estaria bem distante de casa, entregando uma encomenda ao meu amigo. Então naquela noite a bruxa teve uma surpresa, que começava a estampar-se em seu rosto emplastado de cremes. Sua surpresa desapareceu com um tiro. Liguei para o vigia dando-lhe a desculpa de que havia perdido meu voo, e que havia furado o pneu do meu carro, em um lugar distante dali. Pedi que fosse até lá. Chegando lá, ele abaixou-se para verificar o pneu, eu apontei minha arma para sua nuca e atirei, e o homem caiu para a frente. Aquele trecho de estrada era perfeito. Perto de uma pequena cachoeira que encobria todo o barulho. Puxei seu corpo para dentro do mato que beirava a estrada. Revistei seus bolsos. Peguei de volta o dinheiro que lhe havia dado, junto com mais alguns trocados que trazia consigo e os documentos. Também tirei-lhe o relógio do pulso. Nem me ocorreu, que atrás daquele pobre coitado, ficaria uma viúva com seus filhos pequenos. Mas isso não me importava. Não havia viúva nem crianças em meu plano, pois ele era perfeito. A uma certa distância daquele local, comecei a jogar fora seus pertences. Já sabia que a esta altura os policiais estariam à minha procura. Avistei de longe 2 viaturas da polícia na frente da minha casa. Perguntei o que estava acontecendo. O policial comunicou a morte da minha esposa. Descabelei-me, exigi que me deixassem entrar em casa, ameacei. Representei muito bem meu papel de pobre viúvo desesperado. Ele então me deu voz de prisão. Eu já sabia disso, fingi-me de ofendido, e lhe disse que tudo era um absurdo. O delegado comunicou-me que eu teria de passar aquela noite na cadeia enquanto averiguavam. Pedi para telefonar para o meu advogado. Consentiram. Telefonei para ele, que prometeu ir até a cadeia. Eu sabia que no final das contas, bastaria comunicar-lhes que no horário do crime, estava na casa de meu amigo entregando-lhe um pacote. Eles certamente iriam conferir as câmeras de vigilância e constatariam que realmente eu passei por lá, ou melhor, o vigia parecido comigo, e tudo ficaria bem novamente. A última parte do plano estava finalizada. Colocaram-me em uma cela bem pequena. 1 hora depois, meu advogado chegou, falou com o delegado e prometeu conseguir-me um habeas corpus na manhã seguinte. Eu infelizmente precisava conformar-me em aguardar algum tempo ali. Desculpou-se e foi embora. No dia seguinte, eu tentava aparentar estar triste e destruído com a morte da minha esposa e revoltado por estar preso. Mas aparentar aquilo para quem? O carcereiro não aparecia. Não ouvia barulho algum dentro da cadeia. Não havia movimento. Apenas do lado de fora ouvia-se algum burburinho, parecia que as pessoas corriam de alguma coisa. Estava chovendo bastante lá fora, uma tempestade. Haviam carros passando em velocidade, alguém gritava. Mais alguém? Não dava para entender direito. O que estava acontecendo? Ei, vocês aí! Há alguém! O que está acontecendo? Chamei o carcereiro, sem nenhuma resposta. Lá fora, os gritos só aumentavam. O que seria aquilo? Parecia pânico. Por que o raio daquela gente ficaria em pânico? E nada do maldito carcereiro aparecer. Carcereiro! Eu gritava. Nenhuma resposta novamente. Sentei-me. Que se danasse o carcereiro e toda aquela maldita gente. Eu não tinha nada com isso.
Dentro de poucas horas, estaria distante dali. Meu advogado deveria chegar em pouco tempo com o habeas corpus. De repente, no meio da confusão consegui ouvir o que falavam. Vamos fugir. Não temos muito tempo. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Chamei o carcereiro mais uma vez. Novamente ninguém apareceu. Apenas o ruído da chuva entrava na cela. Alguma coisa diferente deve estar acontecendo. Afinal de contas, nenhuma cadeia pode ficar vazia. Preciso ficar calmo. Foi quando tive a ideia de jogar o lençol para fora da grade e tentar alcançar o rádio que estava em cima da mesa do carcereiro. Precisava saber o que estava acontecendo. Porém, como caiu no chão, não funcionava mais direito. Encostei o ouvido no alto-falante e fiquei tentando entender alguma coisa. Entre chiados e a voz do locutor consegui perceber que ele parecia assustado. Voltamos a repetir. Dizia o locutor entre chiados. Pedimos que todos evacuem a área. Chiados e chiados não ouvi o restante do que havia dito. Desesperado, soquei o rádio com muita raiva. Então comecei a gritar novamente para que me tirassem dali. Estava chorando, as lágrimas corriam-me pelo rosto, estava apavorado. De repente o rádio voltou a falar, agora com mais clareza. Voltamos. A cidade está sendo inundada por uma forte enxurrada. O rio transbordou. A Defesa Civil alerta. Fujam todos. Não levem nada, a força da água está invadindo rápido e arrastando o que tem pelo caminho. Fiquei apavorado. Por isso todos haviam fugido, o delegado, os guardas, o carcereiro. Meu destino seria morrer ali como um rato de esgoto. Perdi completamente o juízo, esqueci do plano de riqueza, e pus-me a lutar por minha vida. Socorro, não podem me deixar morrer aqui sozinho. Me ouçam, eu fui preso por engano. Por que trouxeram-me para esta cidade? É tudo um engano. Eu matei minha mulher. Mas deveria estar preso na minha cidade, e não aqui neste lugar. Me entreguem para a polícia de lá. É lá que eu deveria estar. Me acudam. Eu não quero morrer. Naquele mesmo momento o barulho de chuva cessou como por encanto, e outros ruídos invadiram a cadeia. Caído no chão, desesperado pela possibilidade de morrer ali, demorei a entender por que de repente um grupo de pessoas entrava na cela. Vi o delegado, os guardas e o carcereiro, e mais alguns homens que nunca havia visto antes. O carcereiro destrancou a cela, e um deles disse: Conseguimos. Então eu indaguei: O que aconteceu? O policial me respondeu: Nada, tudo está na mais perfeita ordem. Mas e a chuva? E a tempestade? Está um sol lindo lá fora. Disse ele. Meus lábios tremiam, eu custava entender. Acabei por cair em uma grande armação para que confessasse tudo. Eu disse: Meu plano era perfeito. Ele respondeu: Era perfeito, meu caro. Mas somente um crime perfeito. E esta foi a história de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final deste vídeo, peço que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe e comente. Caso prefira, envie-nos um relato de alguma história que gostaria de contar aqui no canal para o e-mail na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.